Amém. Toda quinta-feira nós temos olhado para o primeiro capítulo de Marcos, há 6 semanas. Eu falei que ia olhar para o primeiro capítulo de Marcos, não é? O propósito não era estudar o livro de Marcos inteiro, mas o primeiro capítulo, para dar uma direção, uma visão daquilo que Deus fala profundamente no livro de Marcos. De repente é interessante, quem sabe, todos os livros da Bíblia nós olharmos e termos uma visão geral disso no capítulo 1, para então avançarmos nós mesmos e nos aprofundarmos. Então, por causa disso, né, a gente ainda tem o que olhar bastante no primeiro capítulo, mas por causa disso eu não comecei como se nós estivéssemos estudando todo o livro de Marcos, como começaríamos falando um pouco sobre o autor do livro, mas durante as 2 últimas semanas me pediram, por que não fala a respeito do autor de Marcos um pouco? Então vou fazer isso. Eu não fiz porque eu acho que a ideia era pregar alguns sermões no primeiro capítulo, não seria necessário, não é? Mas eu sabia que a gente ia acabar gastando 2 semanas olhando para isso, mas vamos fazer isso, vamos fazer o que foi pedido. Então a gente volta aqui no versículo 1, no capítulo 1 de Marcos, onde Marcos começa o início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ou o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus nunca escreveu nada a respeito dele mesmo, não é? Ele nunca escreveu uma autobiografia, ele nunca contou a sua história. Toda a Bíblia é escrita por homens inspirados pelo Espírito de Deus, de tal maneira que tudo que é escrito seja exatamente aquilo que Deus revelou de si mesmo perfeitamente, sem que com isso o homem que está escrevendo esteja de alguma maneira anulado, não é? Você vai ver que Isaías escreve de um jeito e Jeremias de outro, porque o Espírito Santo inspirou esses homens e dirigiu cada parte do processo, mas o temperamento daqueles homens, a história daqueles homens, desses homens, fez parte disso. Então, o próprio Jesus, como homem, nunca escreveu nenhum livro a respeito de si, o que seria, a nosso ver, incrível, mas não há nenhuma diferença, porque é o Espírito de Deus inspirando homens a escrever a perfeita palavra de Deus. Então não há uma autobiografia, mas, por exemplo, sobre Jesus, o homem, Filho de Deus, Filho do homem mais importante que viveu no mundo, o Espírito Santo inspirou 4 homens, Mateus, Marcos, Lucas e João, para escrever a biografia dele, para nós termos nuances diferentes e ângulos diferentes, e cada um desses evangelhos não contém nenhum erro, é a perfeita revelação, é o sopro de Deus. E se a gente tomar emprestada as palavras do apóstolo Pedro, ele diz assim: antes de mais nada saibam que nenhuma profecia da Escritura, ou seja, as Escrituras, provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1, 20 e 21. Então, embora Mateus, Marcos, Lucas e João tenham escrito as suas histórias independentes um dos outros, separados um dos outros, sem combinarem uns com os outros, em lugares diferentes, em momentos diferentes, os 4 evangelhos, a biografia que nós temos de Cristo, estão na mais perfeita harmonia, porque o autor sempre é o mesmo, não é? O Espírito Santo. E nesses 4 evangelhos nós temos relatos históricos que são perfeitamente compatíveis com a encarnação de Cristo, a vida de Cristo, o que ele ensinou e todos os acontecimentos que são o evangelho. Mas esses livros sequer foram os primeiros livros escritos que nós temos na Bíblia. Por exemplo, o livro de Gálatas foi escrito antes de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque a igreja necessitava desesperadamente da verdade que não as afastasse do Evangelho, ao colocar algo
do ser humano participando naquilo que é o Evangelho. Ou seja, o Evangelho estava ameaçado, porque lá na igreja dos Gálatas, o falso Evangelho pregava que os seres humanos precisam fazer algo, e tem algo na salvação do homem que não flui da cruz, ou não foi comprada por Cristo na cruz. E, por exemplo, o livro de Tiago também foi escrito antes de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque os crentes estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos, estavam sendo torturados, estavam sofrendo tremendamente, eles precisavam de encorajamento e precisavam de consolo. Por isso Tiago pegou a sua pena, inspirado pelo Espírito, e escreveu. Então você vê que Gálatas foi escrito antes, Tiago foi escrito antes, porque inicialmente, como nós vimos quando eu comecei a falar sobre Marcos, não era extremamente fundamental, porque todas as testemunhas que presenciaram a vida de Cristo estavam vivas, os apóstolos e todas as outras testemunhas. Então havia muitas pessoas que poderiam dar o testemunho da vida de Cristo, do que ele ensinou, e se alguém trouxesse outra coisa que não estava de acordo, essa quantidade grande de testemunhas diria: não, isso não aconteceu, isso não está de acordo com o que aconteceu. Então você vê, o último apóstolo morreu depois do ano 90 da era cristã, quase no fim do primeiro século. Então os evangelhos começaram a aparecer na metade do primeiro século, então, por volta do ano 50 do primeiro século. E Mateus e Marcos foram escritos tão próximos um do outro, que há uma dificuldade de você cravar o que foi escrito primeiro, porque é muito próximo. Você pode dizer que Mateus pode ter escrito primeiro, mas você vai botar isso numa questão de 1 ano, 2, de diferença mínima. Mas com certeza Lucas veio depois. E só depois de 30 anos que esses evangelhos foram escritos, é que o evangelho de João, lá por volta do ano 90, ou seja, João já no fim da vida, escreveu o seu evangelho. Então, antes disso, algumas testemunhas oculares registraram uma coisa ou outra, que não era a escritura, era só o que o ser humano anotando algumas coisas que ele achava importante. Lucas, no capítulo 1 de Lucas, verso 1 e 12, ele fala assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram antes de nós. Ou seja, havia esses fragmentos, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certeza das coisas que foram ensinadas. Desde o princípio havia essa preocupação de que houvesse precisão, certeza absoluta, de que nada sobre Cristo, nada sobre a vida do Filho de Deus no mundo contivesse qualquer tipo de erros. Então, em meados do meio do primeiro século, essas testemunhas começaram a morrer, por volta do ano 50. As pessoas começaram a morrer, aquela geração estava morrendo, os apóstolos estavam sendo mortos, e assim o Espírito Santo seleciona homens como Mateus, Marcos, Lucas e João para registrar, não é, essa biografia. E depois disso, nenhum outro escrito sobre Jesus foi aceito pelos cristãos na igreja primitiva, mesmo naquela época. Nenhum escrito sobre Cristo, sobre a vida de Cristo, sobre o que ele falou e ele ensinou e ele viveu, foi produzido. Então são 4 evangelhos e nada mais. Alguns evangelhos espúrios começou a aparecer já 150, 200 anos depois, que são os gnósticos, não é, totalmente afastados da verdade, que quiseram produzir, por exemplo, o evangelho de Tomé, de Pedro, né? Eram falsificações gnósticas, anti-Deus, satânicas, que são completamente contrárias ao que a Bíblia ensina, que surgiram muito tempo depois. Mas o testemunho universal da igreja, desde o início, são esses 4 evangelhos, essas 4 visões que nos dão uma biografia de Cristo. Então, em algum lugar, entre o ano 50 e 60, Mateus
produziu o Evangelho segundo Mateus, e Marcos no mesmo tempo. Depois do ano 60, num curto espaço de tempo, Lucas produziu dele, e só em 90 João escreve. Então, apesar disso, não de Marcos estar ali na frente, muitas das vezes a gente vê ele meio por último, por ele ser menor, e como nós vimos, ele é profundo, e nós não temos uma ordem certa pela qual você deve ler os 4 evangelhos, na verdade, os livros da Bíblia, mas o que acontece é que Mateus, Lucas, estão repletos de discursos de Cristo, de sermões de Cristo, de ensinamentos, de doutrina que flui de Cristo, de instrução de Cristo, e Marcos não tem quase esses discursos, por isso ele é mais curto, não é? E praticamente ele só tem 2 capítulos que são mais discursivos, que é o capítulo 4, em que ele fala algumas parábolas de Jesus, e o capítulo 13, que é um sermão no Monte das Oliveiras, e sobre a segunda vinda. Mas você vê aqui e ali, você vê espalhado algum ensinamento de Cristo, mas o livro não contém os grandes discursos de Jesus, como Mateus e Lucas. Ele é uma espécie, eu diria, de edição de jornal, que vai contar uma coisa, que vai contar uma história, é rápido. E a palavra, por exemplo, imediatamente aparece cerca de 40 vezes no livro de Marcos, porque está sempre falando uma história e imediatamente acontece outra história, e imediatamente outra coisa acontece. Eu diria que o evangelho, se você fosse classificar ele no Netflix, ele é de ação, assim, sabe? O evangelho é de ação, as coisas vão acontecendo, não tem muito discurso, longos discursos. E o que acontece é que no mundo antigo a maioria das pessoas eram analfabetas, particularmente no mundo romano. No mundo dos judeus, como o livro é o centro da vida, as crianças elas tinham que se tornar homens da lei com 12, 13 anos, então elas tinham que aprender a ler e tinham que ser instruídas na palavra de Deus. Como a reforma fez o mundo dar importância a todo mundo ser alfabetizado, como Lutero foi considerado o pai da língua alemã, como todos eles não só traduziram para a língua do povo, mas como queriam que todos aprendessem a lei, e esse é o impulso do ensino universal, da escola para todo mundo. Antigamente só quem tinha nobreza, ou então era do clero, que estudava, que aprendia, falava latim, a língua do povo mesmo, não tinha nada escrito praticamente, porque o povo não sabia ler. Então o mundo romano era a mesma coisa, eles não sabiam ler, a maior parte das pessoas não sabiam ler, e o evangelho foi escrito para os romanos, para os cristãos romanos, e na sua maior parte eles eram analfabetos, então é óbvio que eles não podiam ler, e isso teria que ser lido para eles, o livro de Marcos tinha que ser lido para eles, porque ele foi escrito visando os romanos. Então é uma história com ritmo acelerado, com um ritmo em que alguém lendo para você pode ser compreendido e pode manter a sua mente ligada e manter o seu interesse. Eu, por exemplo, li muitos livros com os meus filhos, mas sempre livros assim, não é? Livros que a história avança rápido. Eu lia livro com o Mateus quando ele era criança, então tinha que ser algo que mantivesse. Eu nem ia ler um livro de filosofia para ele, porque aqueles longos discursos, explicações, ele não ia querer continuar. Então é isso. Ele tem esse ritmo para que lido para outras pessoas, as pessoas mantenham. Então por isso que esse imediatamente é tudo rápido. E se você olhar o primeiro verso, você não encontra o nome de Marcos, não é? Mas nós temos que pensar que em nenhum dos evangelhos você encontra o nome de quem escreveu. Não é? Enquanto no livro de Mateus conta a história da conversão de Mateus e a inclusão de Mateus como apóstolo, nunca fala sobre Mateus fala sobre si mesmo como escritor. Lucas nunca aparece em seu evangelho nem afirmando seu autor
dele. João, embora aparecendo na história muito, porque ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus, você vê, ele nunca fala dele mesmo como João. Quando ele vai mencionar ele mesmo, ele fala o discípulo a quem Jesus amava. Não é? Ele nunca fala, então ele falou para mim, ele nunca fala isso. Ou então ele falou com João. Não, ele sempre fala dessa forma. Aquele a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava. Esses autores, eles queriam se esconder. Isso era a biografia de Cristo, era sobre Cristo. Essa é a realidade sobre todos nós, não é? Lucas escreve Atos, mas não escreve sobre ele, não fica contando como ele... ele está lá, ele está escrevendo o livro, ele conta a história do naufrágio, tudo, mas ele não conta a experiência pessoal dele. Então, nessa hora eu fiquei um pouco com medo, ou então naquela hora lá eu fiquei um pouco assim... Não, ele conta como se ele não fosse... Ele não estivesse lá, apesar dele estar lá e estar contando a história. Eles queriam que fosse sobre Cristo, e eles se esconderam. No entanto, ainda sabemos inequivocamente que Marcos escreveu, e que Mateus escreveu, que João escreveu, e que Lucas escreveu. E esse é o testemunho universal da igreja primitiva no primeiro século. Ou seja, quando os livros foram escritos, naquele primeiro século, a igreja reconhecia e afirmava que eles escreveram. Então, como é que a gente encontra Marcos? E como é que eu posso falar sobre ele? E até falei que tinha medo de, numa quinta-feira só, não consegui falar. A gente precisa ir no capítulo 12 do livro de Atos para encontrar ele. Agora, quando a gente chega aqui no 12º capítulo de Atos, nós precisamos do cenário histórico que a gente está vivendo. Então, todos os evangelhos acabam com a ressurreição de Cristo. A vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo encerra a história de Cristo na terra. O livro de Atos, que é escrito por Lucas, começa com Jesus passando 40 dias instruindo os discípulos as coisas pertencentes, ele diz, ao reino de Deus, e preparando eles para a comissão que ele deu a todos nós de irmos para o mundo e pregarmos o evangelho a todas as pessoas. E no verso 8 do capítulo 1 diz assim: o Espírito Santo virá sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa era a promessa. Assim, ele prepara essas pessoas durante 40 dias para isso. Então, o que acontece logo depois dessa preparação que Jesus faz? Jesus ascende ao céu e o Espírito desce sobre a igreja e capacita todos eles a esse chamado. Então, primeiro, a história começa a ser pregada onde? Em Jerusalém, na Judéia e em Samaria e em todos os confins da terra. Então, a história de Atos começa em Jerusalém, Judéia e Samaria. Não é? Então, quando a gente chega no capítulo 13, vai começar o evangelho, eu diria, nos confins da terra. Até o capítulo 12, o evangelho é Jerusalém, Judéia, Samaria. A partir do 13, nós chegamos nos confins da terra, naquilo que Jesus tinha dito. Então, nos primeiros 12 capítulos do evangelho, que é na Judéia, em Samaria, e o pregador principal, a figura principal é o apóstolo Pedro. Na segunda metade, a partir do capítulo 13 de Atos, o evangelho chega aos confins da terra. A partir daí, Pedro vai sumir e a figura principal é o apóstolo Paulo, porque Paulo é que leva o evangelho aos confins da terra, até aqui, em Rio de Janeiro, nessa noite. Então o livro de Atos se divide na primeira metade Pedro, na segunda metade Paulo. Na primeira metade Pedro, Jerusalém, Judéia, Samaria. Na segunda metade Paulo, os confins da terra. Então eles estão cumprindo o mandato de Cristo e nós estamos no final do ministério do apóstolo Pedro. Então Pedro, durante anos, um pouco mais de uma década, pregou e dominou assim o cenário, a pregação apostólica. Nós sabemos que ele já pregou no dia de Pentecostes e ele domina isso. Todos estão pregando, os apóstolos, mas ele é a figura
dominante, ele está prestes a desaparecer da história, não é? E no final, então, dessa parte que é Pedro, Jerusalém, Judéia e Samaria, a Bíblia começa assim no 12: agora, neste tempo, nesta ocasião, bem, para a gente entender o que ele está dizendo, se a gente, no 12, no 27, a Bíblia diz que alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, e sempre que você sai de Jerusalém, fala desceu, porque Jerusalém é no alto. Então, desceram de Jerusalém, seguiram para o norte, para Antioquia, e um deles, chamado Ágabo, levantou-se e começou a indicar pelo Espírito que certamente haveria uma grande fome no mundo. E isso ocorreu na época de Cláudio César. E porque havia uma grande perseguição inicialmente na Judéia e em Jerusalém, os cristãos de todos os outros lugares sofreriam essa fome que haveria no mundo, mas é óbvio que eles que estavam ali no olho do furacão, inicialmente, experimentaram mais fome, mais necessidade. Assim, a igreja de Antioquia, os crentes de Antioquia, os irmãos, os discípulos, determinaram levantar fundos para ajudar a igreja lá em Jerusalém, que estava sofrendo mais do que aquela fome, era uma coisa geral, mas lá, por causa da perseguição mais feroz, as condições faziam com que essa fome atingisse essas pessoas de uma maneira mais poderosa. E a Bíblia diz que eles fizeram isso em Antioquia, no versículo 30 diz que eles pegaram todos isso que eles levantaram e entregaram a 2 homens, Paulo e Barnabé, para levar a Jerusalém. Então, é o tempo de fome, o tempo do presente vindo da igreja de Antioquia pelas mãos deles até eles. Então, essa é a época de Herodes, não é? Que é o Agripa primeiro, porque os Herodes, como é uma família e sempre eles se chamam Herodes, fica parecendo que esses caras são eternos, porque Herodes manda matar Jesus quando ele é criança, Herodes depois está lá perturbando Pedro e Tiago, depois o apóstolo Paulo, ele parece que o cara viveu 200 anos, mas é porque é pai, filho, então ele foi educado em Roma, e ele, apesar de não ser judeu puro, ele é um rei vassalo, ou seja, ele é rei, mas rei porque ele domina aquela região, assim que os impérios funcionam, e paga os tributos a Roma, e ele é um dos agentes de Roma ali, mas ele tem um reinado, e ele fez coisas incríveis, como o grande templo de Herodes, que era uma das maravilhas do mundo, a cidade de Porto de Cesareia, mas ele era edomita, ou seja, ele era descendente de Esaú, não é? E não de Jacó. Mas ele queria, ele sabia que para ser quem o Império Romano queria que ele fosse, ele tinha que governar com a mão de ferro os judeus e ao mesmo tempo agradar em alguma coisa, como por exemplo o templo e essas coisas. E a Bíblia diz que ele, querendo agradar os judeus, ele prendeu Tiago, que havia um ódio pela igreja crescente e perseguia a igreja, trazia popularidade, né, para o governante. Então Herodes lançou uma perseguição e foi assim que Tiago, irmão de João, um dos discípulos mais próximos de Cristo, morreu. Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Estevão foi martirizado, mas Estevão não era apóstolo, era diácono. E esse é o primeiro apóstolo a ser martirizado. E ao ver que isso tudo funcionou e que a popularidade, o Ibope dele, a Folha de São Paulo, falava que estava lá em cima, e ele então pensou, se eu peguei fez isso tudo, eu vou pegar o cara mais importante. Prendeu Pedro, não é? E na época da Páscoa a cidade estava cheia de peregrinos, cheia de gente, e ele não ia matar ninguém na Páscoa, não se fazia isso, então ele só ia esperar passar a festa dos pães ázimos, tal, para então matar Pedro. A Bíblia diz assim: vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento,
tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Isso significa que Pedro era guardado 24 horas por dia. Quer dizer, esse soldado se dividiu de 6 em 6 horas, e Pedro nunca ia estar sozinho. Ele ia estar dentro de uma cela, ele está acorrentado com correntes, mas ainda dentro da cela ia ter sempre 2 soldados com ele, além dos soldados fora e dos 2 portões e o portão externo. Ou seja, vai guardar alguém bem assim em outro lugar, não é? E ele achava que cristãos podiam manipular correntes, abrir correntes e fugir. Não, mas milhares de pessoas se converteram. Então havia um temor de que pudesse, ao você pegar alguém como Pedro, houvesse uma revolta, houvesse a igreja, os cristãos fizessem alguma coisa para libertar. E assim eles colocaram esses cuidados que parecem exagerados. Soldados 24 horas com ele, acorrentado 24 horas, nenhum momento sozinho, não apenas dentro de uma cela, mas acorrentado na cela, e não apenas dentro de uma cela, e acorrentado na cela, mas com 2 soldados juntos, até que a Páscoa passasse, ele pudesse então julgar e matar Pedro. Mas a igreja começou a orar. A igreja não tinha nenhum plano para soltar Pedro da maneira com que Herodes imaginava. Então, o capítulo 12, verso 5 diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então a igreja estava orando. Essa é a estratégia da igreja. A estratégia da igreja não era de qual a maneira que nós podemos soltar Pedro, o que a gente tem que fazer. Não, a estratégia da igreja é a estratégia que nunca é como o mundo pensa que a igreja vê a vida. Então, na mesma noite que Herodes, no dia seguinte, finalmente julgaria e mataria Pedro, e na última noite de Pedro no mundo, ele está dormindo entre 2 soldados. Ele está acorrentado, ele sabe que no outro dia ele vai morrer. Tiago já morreu, mas ele está dormindo. Isso é a paz de Deus que excede todo entendimento. E a Bíblia diz o que aconteceu, a partir do 7, diz: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, as algemas com as quais as correntes caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo se aquilo era real ou se fazia por meio de um anjo. Tudo lhe parecia apenas uma visão. Nós sabemos que no capítulo 10, Pedro tinha tido uma visão para ele ir a Cornélio. Então, ele estava dormindo no meio da noite, tudo foi muito inusitado, né? Ele estava dormindo e o anjo apareceu e falou, e de repente o anjo acorda ele e as correntes caem. O que o texto está dizendo é que Pedro pensou que aquilo tudo era uma visão, que aquilo tudo não estava acontecendo de fato, não é? Que aquilo era apenas uma visão. Ele não tinha certeza, Pedro não tinha certeza se aquilo estava acontecendo ou se ele estava tendo uma visão. E a Bíblia diz assim: eles passaram pelo primeiro e pelo segundo guarda, eles chegaram ao portão de ferro que leva para a cidade, o último portão, depois de passar pelo primeiro e segundo, que abriu para eles por si só. A palavra é automos, abriu automaticamente. E eles saíram e foram ao longo de uma rua. E a Bíblia diz que imediatamente, quando eles estavam no meio da rua, e eles saíram, se afastaram, de repente o anjo sumiu. O anjo que soltou. E o anjo deixou. O anjo levou ele até onde ele precisava ir, com essa ajuda sobrenatural aqui, incrível. Agora Pedro estava sozinho. Agora Pedro estava na rua. E no 11 diz assim: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava que Herodes fizesse.
Só aí ele percebeu que não era uma visão. Só quando estava na rua, só quando o anjo sumiu, só quando ele estava sozinho, ele percebeu, é real, não é uma visão. E quando isso aconteceu, Pedro imediatamente pensou em ir para um lugar, um lugar que lhe era conhecido, um lugar em que foi o primeiro impulso dele a ir. E a Bíblia diz assim, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Então, é a primeira vez que João Marcos aparece na história. Não é? No momento em que Pedro é solto e o anjo o deixa, e a primeira coisa que Pedro vem em mente, eu vou para a casa de Maria, mãe de João Marcos, que é o escritor. É a primeira vez que nós encontramos João Marcos. João é um nome judeu e Marcos um nome gentio. E a Bíblia está cheia, a história de Jesus ali em torno de está cheia de Maria, não é? Está cheia de Maria. Se falasse só que Pedro ia para a casa de Maria, a gente não ia saber para onde Pedro na verdade estava indo. E o fato da casa ser identificado como o nome de uma mulher evidencia de que ela era viúva, porque senão a pessoa não iria para a casa de Maria, a pessoa ia para casa e ia falar o nome do marido dela. Então é uma viúva que tem o nome de Maria, como muitas outras Marias no Novo Testamento, assim, a fim de distinguir que Maria é essa de outras Marias da história. Lucas, que está escrevendo a história, diz Maria, mãe de João Marcos. Essa é a única razão pela qual o nome de João Marcos é mencionado aqui, só para você saber que Maria era, não é? Apenas uma maneira de identificar a mãe dele. Enfim, porque quando Lucas escreve a história, depois, não é? João Marcos é alguém conhecido. E Pedro foi a essa casa porque a igreja costumava se reunir lá. E você vê que a igreja de fato estava, naquele instante, reunida lá, em oração por Pedro, porque naquela noite, no outro dia, ele seria morto. Então, ninguém precisava levar ele na casa de João Marcos. Ninguém precisava, era um lugar que automaticamente vinha na mente dele ir, porque ele conhecia bem aquela casa, porque é onde a igreja se reunia. Quando o anjo deixou, a primeira coisa que ele pensou é ir para onde a igreja se reunia, que era a casa de Maria, mãe de João Marcos. Aqui, João Marcos é um garoto, é um menino. Então, esse é o ano 44, da era cristã. Então, 14 anos após a morte de Cristo. Exatamente esses 14 primeiros anos que o Evangelho está Jerusalém, Judéia, Samaria, e Pedro é o grande pregador, o grande líder. 14 anos. A história nesses livros, assim, elas andam rápido, não é? Parece que está tudo perto, mas já passaram 14 anos desde o dia de Pentecostes, e enfim. E ele vai para um lugar familiar, ele vai para um lugar que é o primeiro lugar em que ele pensou em ir. E Pedro bateu a porta do alpendre, a Bíblia diz, no versículo 13, e uma serva chamada Rode veio atender. E nós sabemos que quando ela ouviu a voz, ela não tinha olho macho, nada disso. Ela, quem é? Quando a pessoa falou, é Pedro. A Bíblia diz que ela reconheceu que era Pedro pela voz. Então, essa pessoa, que era uma serva lá na casa de João Marcos, ou seja, da mãe de João Marcos, conhecia tanto Pedro que conhecia a voz de Pedro. E a Bíblia diz que porque ela ouviu Pedro falar, ela voltou e falou que era Pedro, que Pedro estava na porta. Todo mundo estava orando e achou aquilo ridículo, porque eles estavam orando para Deus salvar Pedro, mas certamente eles não estavam esperando que Deus realmente fizesse. Eu acho que esse é um problema muito das orações das pessoas. Elas não esperam de verdade. Por exemplo, muitas pessoas vêm ao culto, mas elas não esperam realmente ter uma visão gloriosa na imediata presença de Deus. É por isso que elas nunca têm. Porque as pessoas têm uma tendência de achar que elas vão no culto ver uma pessoa falar e cantar algumas músicas. É por isso que também não há, em muitas pessoas, o senso de expectativa de um culto, o senso de
da boa ansiedade, como, por exemplo, se o cara vai em um grande evento. Porque num grande evento ele acha que, de fato, ele, sei lá, vai ver alguma coisa, um artista de futebol, mas no culto ele acha que ele vai ouvir alguém falar. Ele não tem a expectativa de Deus. E, às vezes, orando, tem muitas pessoas que estão orando exatamente assim. Você vê que eles ficaram totalmente assustados com a ideia, acharam ridícula a ideia de que Pedro pudesse ser livre. Mas é por isso que eles estavam orando. E eles falavam para ela, não é ele, deve ser o seu anjo. Isso é um sarcasmo. Não é? E o fato é que ela disse que era ele mesmo, abriu a porta e Pedro chegou, e ela disse que ele fez um sinal para que todos ficassem em silêncio, imagina a balbúrdia, e ele contou a história de como Deus tinha livrado ele. E ele falou, relate essas coisas a Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele saiu dali e foi para outro lugar. Então essa é a primeira vez que você tem João Marcos. Toda essa história é para nós entendermos como João Marcos aparece na história. A primeira vez que você encontra ele, você vê que é em conexão com Pedro. Você vê que mesmo bem garoto, ele conhecia muito Pedro já, e Pedro conhecia muito a sua família, e a igreja se reunia na casa dele, e quando Pedro é solto da cadeia, a primeira ideia de Pedro é ir lá. Então, Tiago, ele diz assim, avisa isso a Tiago, é Tiago irmão de Jesus, não é meio irmão de Jesus, porque o outro Tiago já tinha sido morto, o irmão de João. Então, esse Tiago, irmão de Jesus, também vai ser morto. A história diz que no ano 62, depois de Cristo, portanto, quase 20 anos depois do que está acontecendo aqui, ele foi jogado de cima do templo e caiu lá embaixo, morreu, e ainda jogaram um monte de coisa em cima dele para ter certeza de que Tiago realmente estava morto. Então essa história é importante por quê? Porque é a primeira menção de João Marcos na Bíblia. Então, nenhum escritor, como eu disse, que escreveu os evangelhos, escreve o seu nome lá, não é? Mas nós encontramos pela primeira vez ele aqui. E mesmo aqui onde ele aparece, você vê, não diz nada sobre a personalidade dele, sobre qualquer coisa a respeito dele, diz simplesmente que a igreja se reunia na casa dele, que foi o primeiro lugar onde Pedro pensou em ir, porque se ele podia encontrar a igreja, seria lá, e que a casa era de Maria, onde a igreja se reunia, e mãe de João Marcos. Aí quando a gente vai no final do capítulo 12, Barnabé e Paulo vieram a Jerusalém trazer as ofertas que a igreja de Antioquia levantou por causa da necessidade que as pessoas estavam enfrentando ali em Jerusalém. Você vê, havia uma fome no mundo, mas a igreja aqui não está resolvendo o problema da fome do mundo. Ela está resolvendo o problema da fome dos irmãos lá em Jerusalém, que estão sendo perseguidos e estão sofrendo com essa fome mais do que todas as pessoas em todos os lugares. E eles entregam esses recursos para dar um certo alívio àquela aflição e retornam a Antioquia. E Paulo e Barnabé servem como pastores em Antioquia, como líderes em Antioquia. A Bíblia diz assim: tendo terminado sua missão, Barnabé, no versículo 25 do capítulo 12, e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Aqui aparece João Marcos de novo. O fato é que Paulo e Barnabé ficaram lá em Jerusalém, mas depois de um certo tempo voltaram para Antioquia, a igreja onde eles eram líderes, e eles trouxeram com eles João Marcos. E bem, é interessante porque, como eu disse, João Marcos é bem jovem, e essa é a primeira indicação de utilidade de Marcos, porque lá ele só aparece como a igreja se reunia na casa dele. Então a primeira indicação de quem ele era, você vê, João Marcos não era um pregador, João Marcos não era um pastor, João Marcos não era um evangelista, ele não era um apóstolo, ele não era um profeta, ele não era um líder da igreja, ele não era nada disso. Ele realmente, quando a Bíblia vai falar a respeito dos líderes da igreja, por exemplo, de Antioquia, não vai falar sobre João Marcos. Então, o que João Marcos era? Quando a gente vai lá em Colossenses capítulo 4, verso 10,
a gente descobre que João Marcos era primo de Barnabé. Paulo diz assim, em Colossenses 4:10, Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudação, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for estar com vocês, recebam-no. Então, Barnabé conhecia João Marcos e confiava nele, porque eles eram primos. Ou seja, João Marcos era filho de Maria, onde a igreja de Jerusalém se reunia, e ele era primo de Barnabé. Certamente por isso, quando voltaram de Jerusalém para Antioquia, levaram ele junto. E nós sabemos que Barnabé era um levita, não é? Então, João Marcos era de uma família de levitas. É simples nós pensarmos como ele foi criado para quê? Para auxiliar, como levita, participar, auxiliando de todo aquilo que acontecia no templo. E ele era primo de Barnabé. E então João Marcos voltou para Antioquia com eles, veio de Jerusalém para Antioquia e ficou lá durante bastante tempo. E a Bíblia diz assim, no capítulo 13, verso 1, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, os líderes da igreja, pastores, mestres, e diz o nome deles, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tretarca, e Paulo, ou Saulo. Esses eram os líderes. João Marcos está lá, mas João Marcos não é mencionado, porque ele não era um pastor, ele não era um líder, ele não era um mestre, ele não era da liderança da igreja. E eles estavam ministrando ao Senhor e jejuando, a Bíblia diz, e o Espírito Santo revelou que eles deviam separar Paulo e Barnabé para enviar eles para a primeira viagem missionária. Você vê, eu disse que a partir do 13 é os confins da terra. A partir do 13, a história de Pedro some e fica de Barnabé. E a Bíblia diz, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E quem estava com eles? Marcos. A Bíblia diz assim, chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos estava com eles como auxiliar, como ajudante, o que a Bíblia diz. Então ele provou ser útil, e auxiliar bem homens, os líderes da igreja como Paulo e Barnabé. Então nós não sabemos quanto tempo ele ficou em Antioquia, até que eles foram enviados, assim, mas ele provou naquele tempo em Antioquia a sua utilidade em auxiliar essas pessoas, de tal maneira que a igreja de Antioquia achou que ele seria importante, auxiliando eles naquela primeira viagem missionária. Não era fácil. Ele era auxiliar, mas uma coisa muito difícil. Havia muita resistência, violência, perseguição. Você vai ver logo a história de Elimas, o mágico, e como, por exemplo, diz assim em capítulo 13, 9 a 12, Elimas tentou de todas as formas trazer problemas, até que Paulo diz assim, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade, quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa, escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Então, eles de cidade em cidade encontravam dificuldades, eles estavam indo para o mundo pagão, pregando o evangelho, tinha oposição dos judeus em todos esses lugares. E a Bíblia diz assim no versículo 13, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João Marcos os deixou ali e voltou para Jerusalém. Então, esse é o ponto triste, ele desertou, ele abandonou aquilo, foi demais para ele, não é? A perseguição, a má recepção, o sofrimento, a possibilidade de morte, e ele desaparece do registro do Novo Testamento por alguns anos. Você vê que ele não voltou para Antioquia. A igreja de Antioquia tinha enviado
João Marcos com eles. Se ele tivesse um problema, ele tinha que voltar para a igreja que o enviou. Ele voltou para casa, ele foi para Jerusalém, ele foi para a casa da mamãe, foi para a casa de Maria. Não é? Ele voltou para casa, ele não foi a Antioquia. Ele não ficou doente, teve que ir embora. Ele não teve um problema e teve que ir embora. Ele ficou com medo. Não é? Ele desertou, ele abandonou, o que a palavra diz. E ele some durante um tempo. E a próxima vez que ele entra em cena é no capítulo 15, no versículo 36. Já se passaram alguns anos. Não é? E parece que depois que ele foi para Jerusalém, passaram-se alguns anos, as coisas... Porque, de novo, ele está em Antioquia. A Bíblia diz assim, em Atos 15, 36 e 37, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra de Deus, para ver como estão indo. Ou seja, eles fundaram igrejas em cada uma das cidades que eles foram, como a gente sabe, as igrejas pelas quais Paulo manda as suas cartas. E depois Paulo, de algum tempo em Antioquia, pensa, por que a gente não faz a viagem de novo, visitando todas as igrejas? Como eles estão, havia tanta perseguição, e será que eles cresceram, será que eles estão amadurecendo? Mas Paulo não esqueceu da deserção de João Marcos, não esqueceu sua covardia, e quando eles voltaram da primeira jornada, eles deram um relatório completo do que Deus fez naquela primeira viagem, e então ele fala para Barnabé, vamos voltar, vamos visitar os irmãos, e Barnabé, no versículo 36 e 17, disse que queria levar João Marcos com eles de novo, mas Paulo disse não. Você vê, Paulo já estava há um bom tempo com João Marcos em Antioquia, não havia nenhum problema de perdão, mas Paulo não achava ele confiável para fazer aquilo, não é? E nós nunca podemos separar essas coisas. A Bíblia diz que Barnabé queria levar João Marcos, que era seu primo, e ele insistiu para levar, e Paulo insistiu que não, e a palavra que é usada é que João Marcos desertou, ele abandonou quando tudo ficou difícil, e abandonou eles na Panfilha, e não permaneceu com eles no trabalho. Então a Bíblia diz no 38 e 39 que tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. E Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, e não há nenhuma razão aqui, a não ser a gente perceber que João Marcos foi um desertor, ele abandonou na Panfilha, não foi com eles para isso, e isso foi a primeira coisa pela qual Paulo não queria, mas é óbvio que a insistência de Barnabé se juntou a isso, não só a covardia de João Marcos, mas a insistência de Barnabé, somado a isso, fez haver uma separação entre Paulo e Barnabé vai sumir também junto com João Marcos aqui, porque Paulo vai escolher um outro companheiro, Silas, que nós vamos depois disso ver Silas com Paulo o tempo todo até o fim. Então Paulo escolheu Silas para tomar o lugar de Barnabé e viajou, fez a viagem à Síria, a Seleucia, fortalecendo as igrejas. Sabe assim? Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então a Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. A recusa do apóstolo Paulo era legítima, não é? Ele não confiava em Marcos para fazer aquilo. Você, por exemplo, um assunto que não tem nada a ver com isso. Alguém trabalhava para mim e roubou o caixa. Eu posso perdoar, mas eu posso nunca mais botar a pessoa para mexer no caixa, para ser o tesoureiro, não é? Porque o perdão é uma coisa, a confiança é uma coisa totalmente diferente, não é? A Bíblia diz que o pecado, o opróbrio segue ao pecado. Então, se alguém desconfiasse de deixar sua mulher sozinha com Davi não poderia reclamar, não é? Ele não se mostrou confiável com a mulher do seu grande amigo. Então, a ideia de que o arrependimento e o perdão tira o opróbrio do pecado é falso, não é? Isso pode ser restaurado, mas isso é algo que tem que ser realmente conquistado. O perdão não faz isso. Você pode dizer, mas Deus conhece o coração dos homens, não é? O ser humano não. Então é por isso que durante tanto tempo as pessoas tiveram medo do apóstolo Paulo. Não era pecado.
Ó, mas esse cara matava as pessoas, ele queria matar todo mundo. O pecado, o opróbrio segue o pecado. Às vezes as pessoas ficam, ou até hoje, como o opróbrio segue o pecado, até hoje a gente sabe, milhares de anos depois, que Davi adulterou. Isso segue. Apesar do perdão, a história fica lá, não é? E isso segue. Então, a recusa de Paulo era legítima, ele não confiava. Ele achava que quando tudo ficasse difícil, ele não podia confiar em Marcos. Ele ia voltar para a casa da mãe dele. Não é? Então ele mostrou que não tinha um compromisso, não tinha coragem, não tinha força. E Paulo sabia que aquelas viagens não eram um passeio. Ela ia exigir de novo força, coragem, sofrimento. E ele foi um desertor. Então, Barnabé leva João Marcos e desaparece 2 anos da história, mas João Marcos desaparece por 10 anos, e depois João Marcos, depois de 10 anos, aparece novamente. Seu nome aparece na carta escrita por Paulo à igreja dos Colossenses, e Paulo está em Roma. Paulo ficou preso em Roma 2 vezes. Paulo ficou preso a primeira vez, passou por todo o processo e foi solto, e depois ele foi preso a segunda vez em Roma, quando ele é martirizado. Esse aqui é o primeiro encarceramento de Paulo. Ele está na sua primeira prisão em Roma. Da prisão em Roma, no primeiro encarceramento, ele escreveu a carta de Efésios, de Colossenses e de Filemão. Ele escreveu essas 3 cartas da cadeia, na primeira vez que ele ficou encarcerado em Roma. E no capítulo 4, verso 10, ele diz: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for ter convosco, recebam-no. Então, ele está na prisão e ele manda saudações para a igreja dos Colossenses da prisão, e ele diz: quem está aqui comigo? João Marcos. O que aconteceu naqueles 10 anos? E como João Marcos de novo está com o apóstolo Paulo, a ponto de estar com ele preso na prisão, ou seja, se identificando com ele mesmo na situação mais perigosa, preso em Roma, houve uma mudança incrível. E a história não conta a nós como aconteceu, mas algo dramático aconteceu, não é? E em sua carta a Filemão, no versículo 23, que também é outra carta escrita lá de Roma, no final da carta ele diz assim: Apáfras, meu companheiro da prisão em Cristo Jesus, cumprimentam, junto com João Marcos e Lucas. Ou em outra versão, Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas, que depois vai abandonar Paulo, vai desertar, e Lucas, meus cooperadores, meus ajudadores. Então aqui está, 10 anos depois, João Marcos aparece de novo em Roma, e ele está com Paulo. E Paulo vai enviar ele aos Colossenses. Então é que ele diz assim: quando ele for ter convosco, os receba. Ou seja, ele está indo em meu nome, vocês recebam ele como me receberiam. Então volte para 2 Timóteo. Até quando Marcos vai ficar com Paulo? Vai ficar, 2 Timóteo, no final, Paulo está preso pela 2ª vez em Roma. Agora já se passou bastante tempo. É a sua última carta, anos 66 ou 67, da era cristã, 22 anos depois daquela prisão de Pedro, que Pedro foi solto e foi para a casa de João Marcos. Então, se passou 22 anos, e Paulo diz: eu estou pronto para ser oferecido, a hora da minha partida se aproxima. E ele diz que a corda do navio já foi cortada, enfim, ele vai ser decapitado, como nós sabemos. Ele ele quer ter comunhão com algumas pessoas antes disso. Ele diz: procura vir rápido ter comigo para Timóteo. E ele diz: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Dalmácia Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. 2 Timóteo 4, 9 e 10. Ele tinha agora um outro desertor, como tinha acontecido com João Marcos. Agora Demas o abandonou, só que aqui ele explica mais, diz que ele amou o presente século, né, o presente mundo. Ele diz: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Então, desde a primeira prisão de Paulo, Marcos está com ele e fica com ele até ele morrer. À beira da morte, ele quer ter
uma comunhão com algumas pessoas. Ele diz para Timóteo vir, que nós sabemos a ligação profunda que Paulo tinha com Timóteo, e para Marcos, João Marcos vir também. Então você vê, Marcos, a história de Marcos é a história de um desertor restaurado, de alguém que falhou terrivelmente, tendo um grande privilégio, porque imagine um privilégio enorme de você ser acompanhante, auxiliar, ajudante do apóstolo Paulo. Para alguém, o apóstolo Paulo simplesmente é o homem que Deus mais usou na história, e não há nada parecido em nenhum momento da história. Mas você vê, Marcos, ele não é um apóstolo, ele não é um profeta, ele não é um pastor, ele não é um mestre, um professor, ele não é um evangelista. João Marcos não é um líder, ele é apenas um ajudante que teve o privilégio de servir auxiliando o apóstolo Paulo, e ainda assim ele desertou. Você podia pensar que alguém que tivesse o privilégio de ser um ajudante, não sendo um líder, não sendo um pastor, não sendo um mestre, não sendo nada, de poder auxiliar o apóstolo Paulo era incrível, mas ele fugiu, desertou, e apesar disso ele foi restaurado, e mais tarde ele se tornaria íntimo de Paulo, profundamente íntimo, tão amado por Paulo, que Paulo tinha confiança de mandar ele para a igreja dos Colossenses, mandar ele para as igrejas que Paulo fundou, porque ele sabia que Marcos e ele seria a mesma coisa. Marcos iria representá-lo perfeitamente. E quando ele está enfrentando a morte, a única pessoa que ele manda vir é Timóteo e trazer Marcos. São para o fim, esse é o canto do cisne. Então a gente fica surpreso, não é? Que o Senhor use pessoas assim. Mas essas são as únicas pessoas que Deus tem para usar. Essa é uma das coisas importantes que a história de Marcos nos usa. Deus só tem para usar pecadores restaurados, desertores restaurados. Essa história é interessante. A sua relação, a relação profunda de Marcos com Paulo é monumental. Não é? A gente podia imaginar que ser um simples auxiliar de Paulo, um amigo íntimo de Paulo, um companheiro de Paulo, alguém que Paulo queria estar quando fosse morrer, é uma das coisas mais significativas. Mas isso não é tudo que nós temos sobre João Marcos. João Marcos, um outro apóstolo, foi muito próximo a ele, não é? E se era um privilégio enorme ser tão íntimo e tão amigo do apóstolo Paulo, então nós podemos dizer que sobre João Marcos isso tudo foi dobrado, não é? Depois de você ser desertor, ser restaurado e ser um ajudante assim, então se Paulo foi o maior apóstolo e a pessoa que mais conheceu Deus na história, certamente o maior amigo mais próximo de Jesus, quando Jesus estava no mundo, foi o apóstolo Pedro. E como nós vimos, metade do livro de Atos é sobre a Judéia, Jerusalém, Samaria, e Pedro está ali no centro, e a outra metade é sobre Paulo, os confins da terra. Então nós podemos dizer que Paulo e Pedro, dividem essa história, mas ele também conhecia Pedro. Então, lembre-se daqueles 10 anos que ele sumiu, que a gente disse que não sabia onde ele estava. A gente sabia, só não falei naquela hora. Ele saiu e ele deixou Paulo, a Bíblia diz, e foi para Jerusalém, mas ele não ficou em Jerusalém. Porque se a gente vai para 1 Pedro, capítulo 5, não é? Pedro está escrevendo essa carta de Roma. Não é? Ele está escrevendo em Roma para os crentes romanos e os crentes em geral. E Pedro faz uma referência a isso aqui. Ele diz que está na Babilônia, escrevendo a igreja, a eleita que está na Babilônia. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações. Essa era a palavra código para Roma. Não é? Essa é um momento de uma tremenda perseguição, e Pedro preferia, em vez de escrever Roma, escrevia a Babilônia, porque é o centro, não é, de todo aquele governo romano totalmente anti-Deus. Ele fala, a eleita que está na Babilônia, ou seja, que está em Roma. Ser igreja em qualquer lugar é difícil, mas em Roma é onde estava Nero, e é essa época que Pedro está escrevendo aqui, é a época que Nero mandou queimar Roma e depois culpou os cristãos. E então Pedro começa a fazer essa saudação, e ele diz assim, na saudação da carta,
aquele que está em Babilônia também eleita, aquela que está na Babilônia também eleita, lhe envia saudações, e também João Marcos, o meu filho. É assim que Pedro expressa a sua relação. Marcos não era filho de Pedro, não é? Ele era um filho espiritual de Pedro. Pedro está dizendo que através dele é que Marcos se converteu. Você vê, a igreja se reunia na casa da mãe de Marcos. Então Marcos, quando era garoto, criança, ouviu o evangelho pregado por Pedro, se converteu através de ouvir Pedro pregar, e Pedro então chama João Marcos de meu filho, o filho na fé, o meu filho espiritual. Então há um consistente testemunho histórico que remonta ao primeiro século, que depois que Paulo deixou o encarceramento em Roma, depois que ele esteve lá com Marcos, escreveu aquelas cartas, Filemão, Colossenses, Efésios, Pedro foi para Roma e passou 1 ano ou 2 em Roma, que é quando ele está escrevendo a sua carta. E Pedro morreu em Roma como mártir, no ano 64 da nossa era, bem na época em que Nero queimou Jerusalém e colocou a culpa nos cristãos. Foi nessa época que Pedro foi martirizado. Então ele fala assim: o meu filho João Marcos. Então você pode imaginar o que é parte da sua vida, você ser companheiro do apóstolo Paulo, você ser íntimo do apóstolo Paulo, você ser um auxiliar do que Deus fez através de Paulo. E isso seria suficiente, isso seria incrível, ter sido Silas, não é? Mas imagine se parte da sua vida você foi o companheiro do apóstolo Pedro, tão íntimo que Pedro chama de meu filho. Então, isso é um privilégio surpreendente em João Marcos. Ele ter sido profundamente íntimo até a morte de Pedro e íntimo até a morte do apóstolo Paulo, ter vivido com eles. E Pedro escreveu de Roma. E por que isso é importante? Por que isso importa? Porque o evangelho de Marcos é o produto do testemunho ocular de Pedro do ministério de Jesus. Marcos não era uma testemunha ocular, e é óbvio que o evangelho tinha que estar ligado a um dos apóstolos. É isso, o seu evangelho é baseado no testemunho ocular de Pedro, no que Pedro viu, no que Pedro... Então, Marcos ficou com Pedro durante muitos anos, desde a infância, e depois com Pedro aqui. E Marcos, como eu disse, você vê, ele não era um apóstolo, ele não era um profeta, ele não era pastor, ele não era um líder, ele não era um professor, ele era apenas um ajudante, um auxiliar, se é que a gente pode dizer apenas. E ele recebe esse imenso privilégio de escrever o que ele chama, e ele começa dizendo, o início do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sob a inspiração do Espírito Santo, que controlava toda a informação que lhe chegava através de Pedro, ele escreveu. Então você vê as pessoas. Mateus era um coletor de impostos, Lucas era um gentio, João era um filho do trovão, alguém que sempre estava discutindo quem era o maior, quem sempre explosivo, e Marcos era um desertor. Por que Deus escolheu essas pessoas para escrever a biografia do seu filho? Porque essas são as únicas pessoas que existem. Essa é a marca das pessoas que são salvas, pessoas pecaminosas, desqualificadas, perdoadas, nascidas de novo, restauradas por Deus. Então você pode dizer para mim assim, nosso tempo está acabando, eu disse que não ia dar para falar tudo numa semana só. Como é que a gente tem certeza que João Marcos é o autor? Esse é o testemunho universal da igreja que remonta aos dias do primeiro século. Ou seja, no topo do evangelho, nos originais, está cata Marcos, cata Mateus, cata João, ou seja, segundo, o evangelho segundo, está lá desde o início, desde a época em que as próprias testemunhas estavam ainda lá. Então, é de acordo. Isso é muito antes dos pais da igreja primitiva. Ou seja, a igreja dos dias de Paulo, dos dias de Pedro, atribuíam esses evangelhos a eles. E esse testemunho continua não só naqueles dias primeiros da igreja, como logo depois, como por exemplo Policarpo, que era um discípulo de João,
não é? Ele tinha um discípulo chamado Pápias, que ele escreveu assim: Marcos, que era o intérprete de Pedro, escreveu com exatidão o testemunho do Senhor. Justino, que já viveu um pouco depois, 100 a 150, em seu famoso diálogo com Trífo, ele fala das memórias de Pedro sendo o evangelho de Marcos. Ele diz que Marcos escreveu de Roma após a morte de Pedro. Que Marcos escreveu o seu livro depois que Pedro tinha morrido. E se você vai para Irineu, 200 anos depois, e Orígenes, 230, e Clemente, nos anos 300, e Eusébio, 362. Eusébio, por exemplo, diz assim: tão grande a luz do evangelho brilhou nas mentes dos ouvintes do apóstolo Pedro, que eles não estavam satisfeitos com uma única audiência ou um ensino não escrito da proclamação divina, mas com todos os tipos de súplica incitaram Marcos, cujo evangelho é a extensão, vindo diretamente das pregações e do companheirismo de Pedro, insistiram até que prevaleceram sobre o homem, e assim ele escreveu, e ele se tornou então responsável humanamente pelo evangelho chamado Evangelho segundo Marcos. Então, as pessoas pressionaram, depois que Pedro tinha morrido, Marcos, você ouviu Pedro esses anos todos, você esteve com Pedro todo o tempo, você precisa registrar o que Pedro falou, você precisa registrar o que ele contou, e a Bíblia é o que Marcos fez. Então, essa é a obra autêntica de João Marcos, inspirada pelo Espírito Santo, protegida, controlada pela revelação inerrante do Espírito. E é assim que ele começa: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas é apenas o começo, você vê, o início do Evangelho, não é? O final não foi escrito, esse é apenas o início, ele está dizendo. E de fato, Marcos termina de uma maneira estranha, sobre a qual eu quero falar na semana que vem. O final legítimo do livro de Marcos é Marcos 16, verso 8, que diz assim: tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. É aqui que acaba o livro de Marcos. Não é? Esse é o final. É estranho, porque acaba assim: tremendo e assustada, acaba com a ressurreição, né? As mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. O que vai do verso 9 ao verso 20 não está nos manuscritos antigos do Novo Testamento, não é? Então é sobre isso que eu vou dizer, porque isso é importante. O que a gente faz com o versículo 9 ao 20? Eles não estavam lá, não foi Marcos que os escreveu. As pessoas falam sobre o final longo, o final, e as pessoas especulam: por que será que Marcos acabou desse jeito? Será que foi uma perseguição? Ele estava em Roma? Será que de repente pegaram ele, aí ele não pôde acabou desse jeito, e as mulheres fugiram amedrontadas do sepulcro e não contaram para ninguém? Ou será que não a morte, mas a perseguição o impediu? O fato é que acaba aqui, e por algumas razões, tempos depois, introduziram um final. Então, por exemplo, se eu prego, eu falei que eu só vou pregar, só estou proposto, posso até continuar, mas estou proposto a pregar alguns sermões do capítulo 1. Se eu fosse pregar todo o livro de Marcos, o último sermão seria em Marcos 16, 8, que é onde Marcos encerrou o Evangelho. A gente pode, eu vou falar só a respeito disso, vou precisar de uma hora, assim, igual foi hoje, só para falar a respeito desse final aí, não é, para não ficar nenhuma dificuldade, assim, e de como nós temos a revelação bíblica chegou a nós, e os manuscritos mais antigos, originais, enfim, e todas as implicações desse final a partir do 8, que não faz parte, de fato, do Evangelho de Marcos. Então, mas, como eu vou falar isso só na semana que vem, eu quero dizer, ele acaba assim, e isso é totalmente consistente com Marcos. Porque você vê, ele começou, esse é o começo, o início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus.
E ele acaba desse jeito, é como se ele estivesse dizendo: se você quiser saber mais, você vai continuar em Atos. Não é? Ele foi escrito em Roma, como eu disse, para os cristãos romanos. Eles são a memória de Pedro, desse homem que foi companheiro de Pedro e Paulo, até a morte de Pedro, até a morte de Paulo. Nunca foi o pregador, nunca foi o pastor, nunca foi o mestre. Ele foi um auxiliar, tanto de um quanto do outro. A igreja de Jerusalém, desde cedo, se reunia na casa dele. Ele foi um desertor e foi restaurado. E você vai ver que ele escrevendo as memórias de Pedro, para os gentios, você vê que o material judaico no livro de Marcos sempre é explicado, coisa que não acontece quando aquilo era escrito para os judeus, porque os judeus já conheciam, mas os gentios não sabiam nada a respeito disso. E você vê que ele começa sem genealogia, porque os gentios não se importavam com genealogia como os judeus. Ele não começa falando sobre a genealogia de Jesus, ele começa: esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí já começa, imediatamente, é aquilo que eu falei, ele vai para a história. E há um monte de latinismos no livro de Marcos. Por quê? Porque latim era a língua dos romanos, e sempre que é uma expressão em aramaico, ele explica, porque há algumas expressões em aramaico na história, como Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então, ele sempre tem que explicar. Por quê? Porque os romanos não falavam aramaico, não conheciam o aramaico, e não conheciam as tradições judaicas. Então, quando ele se refere à hora no seu livro, por exemplo, no capítulo 6, verso 48, no capítulo 13, verso 35, é sempre a hora romana, porque ele está falando com os romanos. E esse é o estudo de Marcos, rápido, um triturador de palavras, sem introdução e sem uma conclusão. Não é? Apenas o começo, o conteúdo, concentrando-se na ação, muito pouco discursivo. Você tem pouco dos discursos de Cristo. E no capítulo 4, como eu disse, no capítulo 13, é onde tem mais, mas o tema é esse: Jesus Cristo, o Filho de Deus. A estrutura é simples, e no ponto médio do livro, que é 16 capítulos, se você vai até o meio, capítulo 8, verso 29, você, no meio, assim, no ponto médio, você vê que o ponto médio está a declaração, a confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo. Ele começa: esse é o Evangelho de Jesus Cristo, mas aqui é a confissão, e é perguntado: e vocês, quem dizem que eu sou? E uns falam que você é isso, e Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o livro. Essa confissão de Pedro, tudo antes leva a ela, e tudo depois flui dessa declaração. Como eu disse, Marcos está escrevendo a biografia de Jesus segundo Pedro, é a fonte primária. E a metade de Marcos, a primeira, é a prova de que Jesus é o Cristo, através dos seus atos e das suas palavras. E a segunda metade é a prova de que ele é Cristo através da sua morte e da sua ressurreição. Mas tudo isso se move para esse pináculo. O meio do livro é o pináculo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque é tudo sobre isso. O objetivo do livro é que os romanos conhecessem Jesus como Cristo. Ou seja, é o mesmo objetivo central do livro de João. Por exemplo, João, no capítulo 20, 31, já quase no seu fim, diz assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, eles tinham um propósito evangelístico, que as pessoas conhecessem Jesus não como informações históricas, tal, era para que realmente, através do conhecimento verdadeiro produzido pelo Espírito Santo, o homem tivesse vida. Então, se você olhar a primeira parte de Marcos, há uma grande confusão sobre quem Jesus é, e eu vou dizer até uma coisa engraçada: na primeira metade de Marcos, só quem sabe quem Jesus é e não está confuso são os demônios. São os únicos que sabem que Jesus é o Filho de Deus vivo. O resto está todo mundo confuso. Nem eles que estão tão próximos sabem quem é. Os demônios são os únicos que estão com a razão ali de saber. Então há muita confusão na primeira metade. Na segunda metade, a hostilidade. À medida que vai se revelando que ele é o Cristo, quem acha isso um absurdo, ele ser o Messias, então odeia ele.
não é? E então há confusão e hostilidade, mas o centro do livro e o que domina todo o livro é isso: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E da onde Marcos tirou isso, essa confissão de Pedro? É que Pedro pregou aqueles 14 anos isso, ele é o Cristo. E Pedro pregou todas essas coisas que estão em Marcos, tudo que Jesus diz, e como tudo isso leva a essa conclusão de que ele é o Cristo. Quantas vezes Marcos ouviu Pedro pregando em Jerusalém, na Judéia, agora em Roma, e quantas vezes Pedro lá enfatizando, uns diziam que ele era Jeremias, outros diziam que ele, mas naquela hora eu disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse era o auge do testemunho de Pedro, era o pináculo da pregação de Pedro. Cristo, como Filho de Deus, Jesus como Cristo. Então, vamos encerrar pensando que privilégio ser um ajudante amado. Pedro chama de filho, Paulo é o seu companheiro, mas Marcos é um homem comum. Você vê, Deus deu um privilégio além de toda a conta a João Marcos, para ser companheiro íntimo de Paulo e um companheiro íntimo de Pedro, e ajudando os dois até a morte. Mas além disso, já seria um privilégio enorme estar com Pedro, igual Silas, né, esteve com Paulo durante aqueles anos, depois que Paulo não estava mais com Barnabé. Isso já seria um privilégio enorme, mas Deus deu o privilégio a Marcos de ser íntimo companheiro de Pedro até a morte, e depois um íntimo companheiro de Paulo até a morte, mas ainda escreveu um dos 4 evangelhos inspirados pelo Espírito Santo. Então não subestime a capacidade de Deus fazer muito de homens comuns. Um dos grandes problemas nossos é que sempre nós pensamos que devemos ser o Lutero, ou João Calvino, ou o apóstolo Paulo, ou Pedro, mas a história do reino de Deus, na maior parte do tempo, é feita por João Marcos, vários João Marcos, não é? Que você viu como nós tivemos que garimpar para encontrar toda a vida dele, e como ele chegou a esse lugar tão sublime, que é um dos homens, poucos entre a humanidade, que o Espírito Santo separou para inspirar, para escrever a palavra de Deus. Então nunca subestime a capacidade de Deus. Ele não era um mestre, ele não era um apóstolo, ele não era um professor, ele era um auxiliar. Ele ajudou Pedro até a morte, ele ajudou Paulo. Pedro chama de filho. Você vê, desde muito cedo a igreja se reunia na casa dele, e isso não impediu, mesmo ele tendo ouvido o evangelho tão cedo, e a igreja se reunia na casa dele ser um desertor, dele falhar miseravelmente. Então nós temos que agradecer a Deus pela graça de Deus, que usa homens assim comuns, como João Marcos, pecadores, porque só existem homens assim para Deus usar. Nós ficamos emocionados cada dia que nós lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, porque nós sabemos que o Espírito Santo orientou esses homens para que nós conhecêssemos o Filho de Deus. Não há nenhuma porção mais incrível que eu já li na minha vida do que o que Jesus disse, do que o que ele falou, do que o que ele fez. Nós somos tão abençoados com a oportunidade de olhar para a vida de Cristo, mas nós olhamos isso segundo Marcos, segundo Mateus, para quê? Para sermos arrebatados pela pessoa. Deus nos revela seu Filho como o Filho amado em quem eu me comprazo, para nós sermos arrebatados pela glória da sua pessoa, pela glória da sua obra, pela glória da sua palavra, pela glória dos seus caminhos, para andar com Ele através do mundo, através daqueles lugares que Ele andou, para ver a vida dele de vários ângulos diferentes, como o Espírito deixou João contar, Mateus contar, Marcos contar através dos olhos de Pedro e Lucas. Então Cristo é tudo para nós, não é? Ele é a nossa vida. Por isso Paulo diz, quando Cristo, que é a nossa vida, nada é mais doce e nada é um privilégio maior do que vermos a beleza de Deus, como João descreve, o verbo virou gente e habitou entre nós. Mas a gente vê assim
essa coisa gloriosa, quando a gente olha para Marcos, como nós olhamos para João Marcos, e olhamos para Cristo, e a gente começa a ver as distinções que são verdade sobre nós e sobre esses homens, em suas vidas, não é? Aqui está o Evangelho escrito por João Marcos, ou seja, o Filho de Deus sendo retratado por um homem pecador, por um homem comum. A gente vê essa porção da palavra de Deus, esse livro de Marcos, sobre o todo-poderoso e corajoso e forte Filho de Deus, que demonstrou sempre, de maneira intrépida, a completar a obra que seu pai mandou ele fazer, mesmo quando ele estava diante da ira infinita de Deus. Mas isso contado por um homem que foi covarde e fraco, e que fugiu. Quando a gente vê as diferenças enormes entre João Marcos e Jesus, que ele está se escondendo em seu livro e contando, a gente vê essa diferença enorme entre todos nós, e pensarmos que a beleza de Cristo, a graça de Cristo, a glória de Cristo é vista em nós pelo seu Pai. É maravilhoso. É por isso que todo dia a gente vai para a palavra de Deus com corações compungidos e famintos. Aqui está a história de um homem sem pecado, o único sem pecado no mundo, contado por um pecador, um homem pecador comum. Aqui a gente vai ver a perfeita justiça escrita por um homem desesperadamente necessitado de justiça e da graça de Deus sobre a vida dele. Então a gente agradece a Deus, porque é tudo que há. É por isso que da sua plenitude nós temos recebido graça sobre graça. É tudo que Deus tem para usar. João Marcos, não é? E a gente agradece a Deus por essa graça ser tão poderosa, que pode fazer homens como João Marcos não só ter esses privilégios enormes de estarem com Paulo e Pedro até o fim, homens também pecadores, que pela graça de Deus são testemunhas da plenitude de que Cristo é, e pensar que Deus ajudou e usou homens que nos parecem grandes, mas homens que nos parecem muito comuns, mas que o grande privilégio não é nós sermos Paulo, nem sermos Marcos, é conhecermos Cristo. É isso que faz João Marcos, Paulo, Pedro estarem tão íntimos, tão ligados. Marcos, como eu disse, é comum, não é um mestre, não é um apóstolo, não é um pastor, não é, enfim, mas ele e Pedro estão tão ligados, meu filho Marcos, ele e Paulo estão tão ligados. O que os liga é esse amor, essa devoção, esse deleite em Cristo. Então nós não sabemos muito sobre ele, mas sabemos tudo o suficiente. Sabemos tudo que nós precisamos saber, porque ninguém precisa saber muito a respeito de nenhum de nós. A Bíblia não é história. É por isso que Atos acaba assim. Eu falei que a partir do capítulo 12, Pedro vai sumir. Não conta os detalhes, porque o livro não é sobre Pedro. E Paulo também, em Atos, no final de Atos, no Atos 28, não conta, ele está preso e não podia contar mais um capítulo. Lucas podia escrever mais um capítulo para a gente saber como aconteceu. Ele foi condenado, ele morreu como? A gente fica esperando, e ele estava preso, não sei o que, e encerrou a história, porque não é a história de Paulo, não é a história de Marcos, nem de Pedro. Tudo que Deus tem para dizer para nós na sua palavra é: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E Deus é capaz, em sua graça infinita, em usar homens totalmente comuns como João Marcos, para ter esse privilégio enorme. É um dos homens que escreveu a palavra de Deus. Então semana que vem nós vamos ainda voltar a isso, a Marcos 16, 8, e vamos depois poder continuar. Vamos ficar de pé.